casa, como sempre, bastante complicada, suja, nesses dias que eu fico fora. Então, assim... É porque você virou a empregada dele. Exatamente. A empregada, você virou uma escrava Uma dele. escrava. Você foi escravizada. Obrigada a permanecer ali. Aí, ali, ele não me prendia mais, mas o que acontece? Ele me ameaçava de diversas formas. Eu fui reclamar com Sexualmente ele tentava aí já não forçar mais. sexualmente? Aí já não mais. Aí já não mais. Com essas coisas ali, não mais. Ele pegou... Aí eu fui questionar pra ele, eu falei assim, olha, eu preciso de... Não tem mais comida em casa. Tá tudo podre, tá tudo estragando. Eu tinha que dar comida pra Júlia. E eu tinha que me alimentar, eu amamentava. Então eu fui questionar isso pra ele, um dia que ele chegou em casa. E a geladeira quebrada ainda? Geladeira quebrada, tudo estragando, tudo estragado. E ele falou assim pra mim, olha, se eu fosse você, eu não me preocuparia com isso, não. Porque você não sabe o que pode estar dentro da comida. E que pra mim é muito fácil dizer que você committed suicide. E a mesma coisa, dizendo que você não vai ter... Ele queria que você... Ele poderia fazer você parecer que cometeu suicídio. Que eu cometi suicídio. E ele falou, se eu fosse você, não me preocuparia tanto com comer, não. Então, assim, o que eu comia? Lata de milho, de ervilha, coisas que estavam fechadas e lacradas. Porque eu comecei a ficar com fome. Gente, ele começou a ficar num prazer sádico, né? Acredito que sim. A vizinha começou a me dar comida por cima do muro. Pra eu dar pras meninas. Ela dava um prato de comida, eu dividia eu e Júlia. Me dava comida por cima do muro, pra eu alimentar as crianças. E começou a me ameaçar muito. Inclusive, numa dessas noites que eu dormia, ele colocou... Eu acordei e tinha uma carta que ele botou embaixo da porta do meu quarto, dizendo que todos... Eu invoco que todos os seus demônios saiam de dentro de você e retornem pro lugar... feito para eles, spoken to them. Aí cita um salmo, escreve um salmo assim, e embaixo está escrito assim, né? PS, né? Melhor instrução, última instrução before you leave the earth. A última instrução antes de você deixar a terra. Deixar a terra, antes de você exatamente. Isso você guardou? Guardei, tá no processo. Tudo isso no processo. Eu peguei essa carta, esse papelzinho, tirei uma foto e mandei pra Tina. Falei, Tina, olha o que ele mandou pra mim, que ele botou embaixo da minha porta. Ela falou assim, Raquel, isso é uma ameaça de morte. Você tem que ligar pra polícia imediatamente. Aí eu liguei pra polícia, botei a carta dentro de um saquinho, olha eu, achando que iam fazer uma mega investigação. Botei dentro de um saquinho, chamei a polícia foi lá, aí eles levaram a cartinha pro negócio. O policial que veio, ele ficou bastante comovido com a situação, porque eu contei pra ele, eu tava chorando, tava com as crianças e tal. Você mostrou, olha minha geladeira, tem comida estragada. Mostrei. E eles? Mostrei. Se compadeceu, aí levou a cartinha, falou assim, a gente precisa levar e ele tal. Tava lá dentro, esse homem? Não, ele tava no trabalho. Na hora que eu chamei a polícia veio, viu a carta, levaram lá, e pro chefe dele ver e tal. No outro dia, voltou com a cartinha pra mim, falou, I'm sorry, nós não podemos fazer nada. Eu falei, mas é uma ameaça de morte. Ele falou assim, isso é uma questão de interpretação. O que eles querem? Um tiro na tua cara para não ter outro tipo de interpretação? É uma questão de interpretação. Aí teve situações onde ele também estava sendo agressivo, gritando comigo. A vizinha ligou, chamou a polícia. A polícia veio até a minha casa. Sendo que aí o que acontecia? Sabe o que a polícia me falava? Olha, a gente pode até tirar a senhora de casa, mas as crianças têm que permanecer, porque ele mostrava a ordem dele, da juíza, dizendo que as crianças deveriam permanecer na casa e tal. Então, assim, se eu chamasse a polícia e falasse, olha, ele tá agindo assim comigo... Eles te tiram, mas as crianças... Eles te tiram, mas as crianças permanecem. Ele tentando ser um pai com a Júlia, principalmente que era maior, ele tentava... Conversava mais com ou elas, menos, tentava brincar com as meninas. Mais ou menos. O que ele começou a fazer? Essa questão psicológica e emocional. Enquanto eu dormia com elas no quarto, ele fazia tudo isso psicologicamente e emocionalmente para me desestabilizar. Então, de que forma ele fazia? Ele entrava no quarto às 3 horas da manhã, quando ele chegava da boate, acendia a luz, que eu estava dormindo no quarto com as meninas, acendia a luz e pegava elas... E levava elas lá pra baixo, botava desenho, música na televisão. Às 3 horas da manhã? Às 3 horas da manhã. Pegava as duas dormindo, sonolentas. Nossa, isso é super saudável pra criança. É ótimo. Fazia isso. Cadê aquela juíza? Aí ficava fazendo isso, mas pra me importunar. Por quê? Você imagina uma mãe sozinha, amamentando uma, cuidando de outra de 2 anos, já não dormia direito, morrendo de medo das coisas. Eu tava exausta emocionalmente, psicologicamente, amamentando 2 crianças pra cuidar durante o dia. Eu ainda tinha que estar feliz pra mostrar pras minhas filhas, brincar com a mamãe,
no meio disso tudo, para as minhas filhas não perceberem tudo que estava acontecendo. Então, eu ainda tinha que, com isso tudo, ainda ter essa coisa. Então, psicologicamente, emocionalmente, estava esgotada. Mas eu sou uma pessoa muito calma, graças a Deus. Eu sou difícil de gritar, perder a coisa, assim. A minha forma é chorar. Eu choro, fico mal, fico triste, fico na minha, mas eu não sou essas pessoas explosivas. Se eu fosse, eu teria me prejudicado muito. Teria ido presa, provavelmente, porque ele iria me acusar de certas coisas. Mas eu sempre me controlei muito. Muito. Mas ele fazia isso, então eu descia e meu peito começava a encher, começava a vazar. Eu tinha que pegar a bebê para colocar para dormir e eu chegava lá embaixo, falava o nome dele, falava, olha, eu preciso da bebê, me entrega a bebê para colocar ela para dormir. São 3 horas da manhã, você não pode fazer isso. Não é a mesma coisa, não é saudável. Uma criança de 2 anos, não, mas e ele outra não é bebê. saudável, né? Ele não vai entender isso. E ele colocava a câmera, assim, sempre tirava a câmera do bolso, começava a me filmar. Sempre. A ideia dele, eu acho, era me tirar do sério. 3 horas da manhã, quem que vai... Mas me tirar do sério, provavelmente ele tinha um certo plano de dizer que eu era descontrolada, maluca. Teve uma situação que Isabela acordou de madrugada, eu desci com ela pra amamentar, ela estava enjoadinha, provavelmente com um pouquinho de cólica, eu amamentando ela. Aí o bebê pequenininho, né, ele mama e faz cocô. Então eu peguei ali no sofá, troquei ela enjoadinha, troquei, botei a fralda aqui no cantinho, botei ela no peito, estava amamentando e estava ali tentando descansar um pouquinho. Ele chegou na sala. Quando ele chegou na sala, ele olhou assim a fralda, falou, pegou o celular, gravou a fralda assim, falou assim, Raquel, eu estou levando a fralda que você, gravando minha cara, que você deixou no chão das crianças, eu estou jogando a fralda no lixo, ok? Raquel, a fralda que você deixou no chão do bebê, eu estou indo jogar no lixo. Provavelmente, colhendo provas e qualquer tipo de informação, assim, para provar que eu era uma... louca. Uma péssima mãe. Tudo, que ele, na verdade, é uma vítima. Exatamente. Né? O pobre irlandês sendo vítima de uma brasileira. E aí como que você consegue fugir para o Brasil? Então, aí dentro desse esquema, finalmente a embaixada consegue um documento. Minha mãe tira uma segunda via da minha certidão de nascimento aqui no Brasil. A embaixada faz uma segunda via de passaporte para mim. Eu coloco o endereço da vizinha para não colocar da minha casa, porque senão ele iria pegar e iria sumir com o meu passaporte. Foi pro endereço da vizinha, a vizinha me entregou o meu passaporte. E a das meninas? Das meninas, não. Das meninas, até então, eu não poderia, porque passaporte de criança é um pouquinho complicado, você precisa da autorização de ambos os genitores para ter. Então, eu não tinham como me fornecer. Mas me falaram, a gente só consegue fornecer passaporte para menores com autorização, se o pai não der, autorização judicial, ou do Brasil ou da Irlanda. Na Irlanda, provavelmente não vai te dar, você tem que solicitar no Brasil. Aí, minha mãe, minha família aqui, a gente contratou um advogado brasileiro, que entrou com um pedido de tutela antecipada para emissão de passaporte para menores, né? Sobre a situação de coisas que estavam acontecendo. E o juiz autorizou. Saiu a tutela antecipada nisso. Eu cheguei para audiência mais algumas 2 vezes, né? Com essa mesma juíza? Com a mesma juíza, mais uma vez sem advogada e a última vez com a advogada do Legal Aid, que seria uma defensoria pública, que finalmente eu consegui depois de algum tempo, depois de ter pegado o passaporte, ter conseguido. Foi boa? Ficou do seu lado? De jeito nenhum, assim, eu consegui... Meu Deus, que... É porque o Legal Aid é como uma defensoria pública, você não consegue encontrar o advogado pessoalmente, Gente, que filme assim. de terror. Eu encontrei ela 5 minutos antes da audiência. Aí ela só me perguntou assim, aí eu descobri que era uma audiência de briga por guarda. Aí eu falei assim, mas como a gente está brigando por guarda se a gente mora na mesma casa? Como que vai ser isso, guarda compartilhada, né? Até meio-dia na sala comigo e depois de meio-dia... Porque não fez sentido na minha cabeça. A gente mora juntos, estamos juntos, como é que a gente está aqui brigando por guarda? Ela falou assim, você está trabalhando? Você tem uma casa? Eu falei assim, não, eu moro junto com ele, eu estou com as 2 crianças, não estou trabalhando no momento. Ela falou assim, então a guarda vai pro pai. Aí eu falei, mas como assim? Eu estou amamentando a minha filha e eu sou a mãe. Ela falou assim, não, mas é muito comum aqui no nosso país a guarda ser dada para os pais. Aí eu falei assim, mas eu estou amamentando minha bebê e tal, não sei o quê. Ela falou assim, olha, se você quiser competir de igual para igual, você precisa comprovar que você está trabalhando, que você tem situação de poder manter as suas filhas e tal. E a audiência final era em 2 semanas. A gente vai adiar, vai ser para 2 semanas essa audiência. Aí eu falei assim, tá, mas como que eu consigo uma casa que eu tenho que pagar 3 meses de depósito de aluguel em euro? Você precisa assistir Maid.
Quando você chegar no Rio de Janeiro, você vai Vou assistir. Assista Vou Made assistir. na Netflix. É isso. É impressionante, é uma coisa kafkiana. Isso. Você não consegue sair. Não consegue sair. Não conseguia sair. Ela falou assim, olha... eu falei, como que eu consigo uma casa para morar, pagar aluguel, 3 meses de depósito em euro e conseguir um trabalho para poder... e sendo que eu tenho 2 filhas e eu amamento, Nossa. o meu peito vaza. Eu sempre tive muito leite. Então, se a minha filha ficasse 2 horas sem mamar, tivesse que ir na rua resolver alguma coisa, começava a vazar e pingar. Então, assim, como é que eu vou do nada conseguir um trabalho, fazer isso e tal, do nada, né? Tirar a criança, assim... Aí ela falou assim... Eu falei, não dá, é impossível. Aí ela falou assim, você deveria ter pensado nisso antes de ter se mudado para o nosso país. Ela falou isso para mim. Foi quando... Ou seja, eu que até tinha vontade de conhecer a Irlanda, depois de conversar com você, eu não vou. mais, não mais, exatamente. Queria conhecer Dublin, acho cidade bonita, pelo que eu já vi. E ainda te mostrei Coitado, presente que a menina tão simpática me trouxe de lá. Não, A ovelhinha. tira do seu lado, me dá isso aqui. Não, tudo bem.